Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo tratar para você sobre Inter e Fluminense na primeira partida da semifinal que acontece na noite desta quarta-feira no Maracanã. Não é um vídeo com roteiro, não é um vídeo de informação. É mais uma visão minha sobre os fatos, sobre tudo que é o projeto que vai acontecer. É óbvio que eu vou te dar algum tipo de embasamento para a gente concatenar as ideias, mas é muito mais te levar para o raciocínio do que eu estou projetando para essa partida. Esse e todos os vídeos do canal, sempre com a galera do Aposta Ganha. É maior 18, gosta de brincar e te divertir? Aproveita agora que a gente fez um canal de transmissão no WhatsApp também. Sim, tanto a rede social, Instagram, Telegram e WhatsApp. Agora a gente tem um canal de transmissão. Todo mundo que entrar no meu canal de transmissão do WhatsApp, além de ficar bem informado com os últimos vídeos do JB, vai ganhar uma bonificação para brincar e se divertir com a galera do Aposta. Tá curioso? Tá afim? Aqui embaixo vai ter a possibilidade de tu entrar no nosso grupo, no nosso canal, lá no WhatsApp também, beleza? Gente, vamos lá. Primeira questão é o nítido confronto sem aquele favoritismo clássico. Porque vejamos, Inter e Bolívar tem favorito. Inter e River, eu sei que muita gente pode não gostar, o River era o favorito, né? Por toda a questão de, olha, o Inter trocou Mano Menezes e tal, ninguém sabia como é que seria o trabalho do técnico Eduardo Cudê. Agora não. Agora o Fluminense tem alguns pontos muito mais positivos e o Inter tem outros pontos que também são muito mais favoráveis. Vou explicar. Primeiro, os caras estão 1 ano e meio, basicamente, com o Fernando Diniz. É óbvio que isso vai pesar a favor deles. O time está montado há mais tempo, sabe como jogar, sabe como performar. E o Fernando Diniz está mostrando, sim, que faz um trabalho maduro e inteligente à frente de um Fluminense. Que não sei se para título da Libertadores, mas já é uma temporada bem interessante dos caras. Por outro lado, bom, o Inter tem um Eduardo Cudê, que é claramente o time que mais ascendeu desde o começo da fase de mata-matas da Copa Libertadores da América. E a gente tem uma questão importante, o foco do Inter parece muito melhor. Se a gente pegar aqui os últimos dias, o Diniz foi para a seleção brasileira, ficou fora, sabe, o Fluminense teve jogadores lesionados como o John Arias e o próprio Ganso que está voltando e tudo mais. E o Inter teve treinador o tempo inteiro, os jogadores, todo mundo basicamente voltando do DM, só tem o Pedro Henrique, o Ganso e o John Arias estão à disposição, tá? Mas só tem o Pedro Henrique que está no departamento médico, depois tá todo mundo à disposição do Eduardo Cudê, no caso, e basicamente tá, assim, o time tá treinando muito mais. Saiu até uma lista que os torcedores fizeram, eu vi que algumas pessoas reproduziram, o Fluminense teve várias folgas no período, desde a classificação deles contra o Libertad e a do Inter contra o Bolívar, eles tiveram várias folgas, vários finais de semana livres ou vários dias que puderam descansar. Internacional não, 2 ou 3 dias no máximo, depois pé embaixo. E a gente sabe que o Cudê é louco, é tarado por treinamento. Ele é um cara que, quando tá podendo treinar, ele faz assim... recentemente ele treinou jogadas contra um time retrancado. E o Inter nem ia jogar contra o time retrancado. O Fluminense não é necessariamente um time retrancado. Não é nada retrancado, na verdade, né? Mas ele treina, ele gosta de recriar situações, de simular dificuldades, de fazer o seu time evoluir, sabendo trabalhar com pouco espaço, tendo que infiltrar as defesas. Insisto, não era nem para usar no final de semana. É porque ele acha que precisa treinar isso. Então, essa vantagem é do Internacional. Mas por quê? Eles têm uma vantagem de um trabalho de mais tempo. E o Inter, para mim, nos últimos 30 dias, vem performando melhor, vem trabalhando com uma qualidade melhor, até porque, né, não tem como achar que o Diniz, estando na seleção, vai ser a mesma coisa que no Rio de Janeiro. Se equivalem esses dois pontos. Se equiparam as duas questões. Bom, nós chegamos num ponto que é bastante, vamos dizer assim, polêmico, que é o nível, a qualidade dos jogadores das duas equipes. Cara, o Fluminense tem grandes jogadores mesmos. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui depois do jogo deles contra o Olímpia, a classificação, disse, tô impactado com o que jogou, por exemplo, o André, primeiro volante, que é um negócio absurdo que joga esse cara, com o que joga o Ganso frequentemente, que a gente se acostumou a ver, com o Cano, que, cara, o Cano ele faz mais gols até do que o Ener Valencia. O Ener Valencia fez gols muito decisivos, e é óbvio que eu não tô criticando, eu tô elogiando, mas o Ganso faz mais gols, ele é até mais matador na acepção da palavra. Mas tem Keno, tem o garoto John Kennedy, pô, os caras são muito bons, o time do Fluminense é realmente muito bom. E eu nem falei ainda, desse tempo todo que eu tô explanando, sobre, por exemplo, o Marcelo,
que é nas horas vagas um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Ah, mas não tem o mesmo fôlego, já tá veterano. Eu vi o Marcelo jogar no Maracanã com toda a pompa e circunstância, o cara dando, sabe, tapa na bola, a fatiada que ele dá, o estilo que ele tem para bater na bola, a qualidade que ele tem, o refino que ele tem no toque, é um negócio inacreditável. O Fluminense é muito bom. O Fluminense não chegou, não é aquela semifinal que tu diz assim, tá, pô, não é uma semifinal de luxo, não, os caras são muito bons. Só que o Inter tem um grande detalhe, o Inter conseguiu algo que eu tinha muita dúvida que conseguiria. Por quê? O Inter demora para fazer um time. Isso é admitido pelo presidente Alessandro Barcelos. Ele até justifica que não tinha dinheiro para trazer os jogadores que assinaram pré-contrato antes e tinha que esperar e tudo mais. Rocher adiantar o contrato dele, os caras aceitaram liberar na metade do ano. O próprio Arangues veio depois. Aí tem o Ener Valencia, que todo mundo sabe a história. Só que a dúvida era, será que o Inter mais uma vez não está formando um time para o próximo ano? Se a gente pegar, o Inter faz 2021 maravilhoso, né? Daquele que, tipo, chega na final, maravilhoso não, mas chega um muito bom 2020/21 que disputa o título do Brasileirão e, cara, não tem como achar ruim ou uma temporada trágica, sabe? Se tu não ganha o Brasileirão pelo pé do Edenilson, que era 40 ao invés de 38, sabe? Tipo, era milimétrica ali a situação. Então era bom. Só que o Inter se refaz todo e começa ali um trabalho para tentar ganhar. Nem preciso te dizer que o Inter teve enormes dificuldades. E a bem da verdade foi performar, foi ter. Bom, todo mundo diz, tem uma base de time no final do ano passado, com o Mano Menezes. Só que mesmo assim, em 2023, em 2022, todo mundo dizia, formou time para 23. Agora é 3, 4 peças. Lembra essa história que a gente falava em dezembro? E aí vai brigar por alguma coisa. A bem da verdade é que o presidente, aí entra a situação que ele disse, o presidente admitiu, ele teve que refazer o time porque o time não estava conseguindo, o time do ano passado já não conseguiu mais render. É até um mistério, porque que Bustos, Depena, Pedro Henrique, Wanderson, o Wanderson agora tá voltando, o alemão, vários jogadores, o Vitão pra mim não joga o mesmo nível do ano passado, porque que vários jogadores que o ano passado estavam gastando a bola esse ano não estão. Mas enfim, o fato é que o Inter melhora e consegue contratar 4 jogadores que entram como uma luva no time. O Rocher, o Arangues, o Ener Valencia e até o Bruno Henrique. É uma 4ª contratação que dá muito certo. O Inter faz algumas contratações que não são tão boas assim, Jô Dias, Baralhas, o Gabriel Barros não se justificou até ainda, ninguém sabe por que veio, o próprio Luiz Adriano para mim não foi um bom negócio, mas enfim, o fato é que esses caras subiram o Inter de patamar. E hoje, eu acho que tenho convicção que esse Inter vai chegar mais longe com esses jogadores que o Fluminense, tá? Até porque é um tipo assim, o Fluminense tem um baita primeiro volante que é o André, que é melhor do que o Johnny, por exemplo, embora o Johnny esteja numa fase muito boa, mas o André vai ser vendido, o Liverpool tava na cola dele. O Inter faz um time que, na teoria, o Arangues não vai sair, o Ener Valencia não vai sair, o Rocher não vai sair, o próprio Bruno Henrique não vai sair. São jogadores que estão aqui. O Wanderson foi contratado agora por 4,5 milhões de euros. É um time mais a longo prazo. Então eu acho que esse time do Inter vai dar até mais resultado que o do Fluminense, acredito. Mas nesse momento, empate de forças, de time e tudo mais, tá? Insisto, acho que o Inter vai ir mais longe, vai ter um time, no caso, sabe, esse time vai jogar mais tempo juntos, talvez conquiste mais coisas juntos, se é que vai conquistar, mas vai disputar mais coisas juntos porque é um time que deu liga rapidamente. Essa é uma vantagem do Internacional. A gente chega num ponto que é o técnico. E para mim é o seguinte, os dois são muito diferentes, mas muito parecidos. Eles têm por características que os seus times precisam ser, de alguma maneira, protagonistas. Tu pega o Fernando Diniz, ele é protagonista, ele tem a bola, mas o Fernando Diniz é o cara que ele é protagonista, assim, de ter a bola, de valorizar, de trocar passos e tudo mais. O Kudê, ele não se importa se ele tiver que dar a ligação direta. Ele ama zagueiro que sai jogando, mas não é a ligação direta a balão, mas é aquele cara que ele vai todo mundo em bloco e se tu tiver que sair em velocidade ou escapar com bolas rápidas e fazer o gol, pra ele é ser ofensivo também. Então são muito diferentes em alguns pontos, mas são caras muito parecidos com uma coisa mais moderna que a gente fala, treinamentos um pouco mais modernos, mais individualizados, preparo físico tem que ser exigente. Aí tu pega, eu acho que um detalhe que não é tão detalhe assim, mas que faz diferença, né? São dois caras que adaptam muito os times deles aos adversários, sabe? O Kudê é o cara que pode inverter um cara de lado porque sabe que do outro lado tem um time assim que joga assim, ou bota 2 centroavantes porque lá vai bater com os zagueiros, ou bota 2 pontas que tem na velocidade. São caras que gostam disso. Não há nenhum erro na minha visão. O Renato diz, olha, meu time joga sempre igual, eu não faço adaptação ao adversário e tá tudo certo. Tem jeito de ganhar assim ou do outro jeito. Mas são as semelhanças do Diniz e do técnico Eduardo Kudê que acabam sendo parecidos. Mas perceba, eu tô falando aqui sobre vários pontos que são
Se não equivalentes, uma coisa vai compensando a outra. Para mim, o Fluminense tem mais tempo de trabalho, isso é até uma informação, mas o Inter se prepara melhor nesses 30 dias. Será que foi suficiente para o Inter, que está mais em ascensão, até porque o Fluminense já tinha jogado num nível melhor do que o próprio Inter vinha jogando, teve dificuldade contra o Metropolitanos, não vamos esquecer, mas o Inter tem uma ascensão rápida, isso equipara a situação. O elenco, para mim, o do Inter vai ser superior, mas acho que ainda não é. E neste momento, tu tem um Cano que faz mais gols, mas um Ener Valencia que está sendo tão decisivo quanto. Tu tem jogadores que estão mais afirmados no Flu porque jogam há mais tempo juntos, mas tu tem atletas do Inter que chegaram agora e se deram muito bem. Os dois técnicos têm semelhanças e diferenças. Dito isso, eu preciso dizer, eu vou meio que parafrasear o que disse o Keno, adaptando. Mesmo se um dos lados ganhar a partida, a primeira partida, não está resolvido. Porque, mas JB nunca vai estar. Não, o Bolívar, todo mundo sabia que se tu perdesse de 1 a 0 lá, estava resolvido. Se o River vencesse por mais gols no Monumental de Nunes, todo mundo sabia que estava resolvido, que não tinha o que fazer. Ou se fosse o contrário, o Inter joga no Beira-Rio e depois vai para o Monumental de Nunes. Cara, era improvável. Perde por 1 a 0 ou empata aqui no Beira-Rio e ia perder lá. Era a tendência, pelo menos, né? Mas não, esse é o jogo que, poxa, tu tá jogando no Maracanã. Se eles vencerem, é óbvio, por 3 gols, não tem o que fazer. Ou não teria muito o que fazer. Mas, vou te dizer, tá? Um 3 a 1, 2 a 0, vem pro Beira-Rio não decidido. Óbvio que eles viram favoritos no confronto, mas não decidido. Porque pra mim tem muita, mas muita igualdade. Vamos ver o que o Kudê tá apresentando. Ele treinou a semana inteira com Hugo Malo na lateral direita, na vaga do Bustos. Talvez essa seja a única grande mudança, mas o Inter tem um baita de um time, o Fluminense tem outro baita de um time. E eu, olha, acho que esse jogo para empate tu comemora, perder de pouco e trazer a diferença pro Beira-Rio para vencer também não é um absurdo. Não acredito, ou pelo menos não acho, daí se estoura foguete. Se o Inter vencer, não acho que é jogo que o Inter vai vencer. Não acho que é jogo que o Inter vai chegar lá e vai dizer, tá, até posso fazer minha aposta lá, brincar com o pessoal da aposta ganha, apostar e botar aqui, o Inter vence, tudo bem, para tirar uns pila, para brincar, para se divertir, aquela coisa toda. Mas não é a tendência. Empate contra o Fluminense no Maracanã já é um baita de um resultado. 1 a 0, olha, mesmo assim, vamos lá, vence por 1 a 0 no Maracanã, vem pro Beira-Rio, cara, é um gol. E a gente sabe que o Inter pode tomar um gol e aí muda toda a situação. Então, esse é o típico jogo grande de semifinal de Libertadores. E por incrível que pareça, nós já tivemos jogos de final de Libertadores. Vamos combinar aqui eu e você, né? Entre Chivas e Grêmio e Lanús, para não acharem que eu tô... vamos botar aqui a rivalidade na mesa. Não é a mesma coisa que tu decidir uma Libertadores contra um baita de um time, contra um time que seja muito mais badalado. E a mesma coisa vale para a semifinal. Se pegasse um time bem menor na semifinal, fosse Inter e Bolívar agora na semifinal, como foi da vez passada, a gente ia dizer, tá, é o Bolívar. Agora não, é o Fluminense. E eu insisto, eu ainda tô impactado porque os caras jogam muita bola. Mas quem quer passar para a semifinal ou para a final tem que entender isso. Aliás, já avançando um pouquinho aqui rapidamente, só um teaser. Não pensem que, na minha visão, sai deste lado o campeão da Libertadores. Velho, o Palmeiras não tá no auge. Os caras vão chegar, se tudo correndo na normalidade, na terceira final consecutiva de Libertadores. Para com isso. Para com isso. Não vão achar que isso é pouco. O Boca, enfrentar o Boca na Bombonera ou no Heriberto Rios ali em Criciúma, vai ser difícil igual. Igual não, mas vai ser muito difícil. Óbvio que a Bombonera favorece eles. Mas não vamos achar que um argentino que joga no Boca vai... Não é facilitar, mas vai ser mais fácil numa final de Libertadores. Tem a menor chance disso acontecer. Então, o negócio é passo a passo. Mas é só para comentar algumas coisas do que penso sobre a semifinal. Tu vai dizer, JB, dá um palpite? Não tem. Não é ficar em cima do muro. Várias vezes eu dou palpite, sou criticado bastante por isso, dizendo, quero ver aí. Tu dá um palpite de uma visão antes do jogo, aí o cara diz, sábado sobre o Grenal, acho que o Inter vai ganhar, e o Grêmio ganha, o cara te zoa. Acho que o Grêmio vai ganhar, e o Inter ganha, o cara te zoa. Normal, né? A gente tá acostumado, tá preparado para isso. Mas dessa vez, cara, não faço a menor ideia do que relatar para vocês. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa o teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.